Fala, família abençoada do Paz do Delivery, como vocês estão? Hoje nossa live é abençoada, toda honra e glória a Deus, com o João Marques. O cara é simplesmente um dos maiores especialistas do Brasil, já ajudou milhares de pessoas. A galera vai entrando aqui, deixa eu avisar a turma dos nossos grupos. Vamos pra cima, galera. E meu irmão, avisar a galera entrando aqui. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Vamos falar de um assunto muito bacana aí com quem entende de verdade. Já enviei o convite aqui pro João também. Bora pra cima, galera. Opa! Bom dia, meu querido. Fala, mano, tranquilo? Tranquilo, e você, como que tá? Bem demais. Tava disparando aqui em uns grupos a nossa live aqui para compartilhar com a Bacana. galera. Show de bola. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado aí pela força. Vamos pra cima. Aí, Não, ó, a galera já tá pedindo dica aí, ó. obrigado aí você pelo convite. Um dia eu vou chegar nesse nível aí de trabalhar frente à piscina, de boaça. Não tô nesse nível ainda, né? Tô com a galera aqui, a gente tá gerenciando algumas lojas, mas a gente trabalha com esse propósito aí de ficar nessa vida boa aí. Imagina, João, você é louco. Eu tava comentando aqui com a galera que eu aprendo demais com você. Você vê, né, que direto eu te marco aí. Eu estudo tudo. Pra mim, aí, uma das maiores referências aí quando o assunto é marketing para delivery, na minha opinião, não tem pra ninguém. E uma curiosidade minha mesmo que eu tenho, assim, eu queria saber um pouquinho aí como que você chegou Boa. a estar trabalhando aí com digital, com marketing, pra gente conhecer um pouquinho melhor aí. Você pode contar pra galera? Não, eu conto sim. Prazer aí pra galera do nosso mano aí do Paz do Delivery. O cara é conhecido no Paz do Delivery, né? E eu comecei já tem um tempinho. Parece que não, mas a gente já tá no marketing. Eu tô no marketing digital desde 2018. Então, Bacana. desde 2018 que eu estou nessa área de marketing digital. Eu comecei no mercado de afiliados, então foi o primeiro mercado que eu conheci. Na verdade, eu perdurei um pouco para começar. Por quê? Quando eu comecei, eu era bancário, então eu já tinha um conhecimento de é, alguns golpes que tinham na internet, que a gente acompanhava, que tinha muito, muito disso na época. E quando eu vi o ganhar dinheiro na internet, eu fiquei meio assim, pô, cara, será que eu dou bola para isso? Será que não? Só que aí que começou a aparecer muito anúncio para mim. Na época, a gente está falando de 2018, apareceu anúncio, antigamente era um pouco mais explícito isso no anúncio, tipo, ganhe dinheiro através da internet e tal. Sim. E eu cheguei no momento que eu falei assim, meu, vamos lá. Tinha comprado um curso de 297, se eu não me engano, onde a pessoa ensinava sobre o mercado de afiliados. Foi aí que eu me permiti. Eu falei assim, pô, 297 para mim, eu era bancário. Então eu já tinha uma renda confortavelmente boa, tá? Então eu não tenho aquela jornada do herói que, Sim. passei dificuldade, não. Graças a Deus a gente não teve dificuldade, mas eu sempre fui um cara muito correria. Foi Então arriscar no digital, né? foi. Foi sair da zona de conforto, né? Foi basicamente isso, cara. Eu cheguei no momento que pra mim eu falava assim, meu, se eu quiser ganhar muita grana aqui no banco, eu vou ter que ser um diretor, um executivo, e eu via que pra mim ia ser muito difícil chegar nesse nível, cara. Por quê? Tem que estudar muito, isso é óbvio. Sim. E o mundo corporativo ele tem um problema, cara, que você, na maioria das vezes, não é reconhecido pela meritocracia. Você é reconhecido por quem você bajula, por quem que você tá, desculpa o termo, lambendo toda hora, entendeu? Tipo, assim, é aquele colaborador puxa-saco, sabe? E eu nunca fui disso, mano. Eu sempre fui a pessoa correria. Sim. Eu comecei como estagiário no banco, depois eu fui para outra instituição financeira. Eu trabalhei, comecei no Santander, fui para o Itaú. Depois do Itaú, meu ex-chefe me chamou de volta para voltar para o Santander. E meu último banco foi o Banco Safra. Então, eu venho já de uma jornada de construção de carreira profissional e é onde eu cheguei no momento que eu falei assim, pô, meu, para ganhar grana, eu tenho que
pensar fora da curva, Michel. Não posso é, ficar nesse marasmo de abrir conta, tal, não sei o que, gerenciar, fazer investimento. Aí quando apareceu esse anúncio para mim, eu falei assim, meu, vou me permitir. Entrei nesse mercado, conheci o mercado de afiliados, tal. Eu falei assim, meu, vender o curso dos outros para mim não dá. Eu vou criar meu próprio e-book, criei meu próprio livro digital, que a gente chama de isca, né? Sim. Criei meu primeiro e-book chamado Como Ganhar Seguidores e Curtidas no Instagram. E por incrível que pareça, eu tive o total de 0 vendas. Mano, isso aí me lascou. Por quê? Eu já vendia como afiliada. Quando eu fui vender o meu próprio e-book, eu falei assim, pô, vou vender pra caramba. Porque se eu vendo dos outros, o meu, então, eu vou vender pra caramba. Não, cara, quebrei a cara. E pra fazer a primeira venda, cara, eu demorei uns 3 meses, mais ou menos, no mercado digital. Então, demorou pra caramba pra mim. É, E eu vi que quando eu fiz a primeira venda, cara, era real, tá ligado? Então, a minha primeira venda, se não me engano, foi de R$ 18. Acho que eu tenho print até hoje na Hotmart. E quando eu mostrei pra minha esposa, eu falei assim: Meu, ó, vendi, caiu aqui a A comissão. primeira venda é muito bom, né, meu? Cara, é emocionante. E você fala assim: Puta, dá certo esse mercado, tá ligado? Você acredita mesmo Dá um gás, que né? Dá uma motivada, um incentivo, né? Bem legal. é a primeira dessa sensação. Aí, beleza, fiz a minha primeira venda. Falei assim: Pô, legal, deu certo. Então eu já peguei o caminho das pedras. Eu fiz um e-book. Eu vou falar assim: Pô, pra eu vender algo que seja de maior resultado para mim e para as pessoas, eu preciso criar um treinamento que é onde eu ensine as pessoas a venderem cursos como afiliado. Foi aí que eu criei meu primeiro treinamento de marketing digital voltada para o mercado de afiliados. Aí, beleza, comecei, primeira venda, 297, segunda, 397, foi aumentando. Foi aumentando essas vendas aonde eu tava ganhando, tipo, R$ 500 por dia. Aí chegou R$ 600 por dia, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. E eu no Banco Safra. Olha Salário só. de 5.000, mais ou menos, né? Bom demais, hein? Aí eu cheguei no momento e falei assim, pô, 2.500 por dia. Acho que tá na hora de pedir as contas. Cheguei pra minha esposa, eu lembro no dia, eu cheguei pra Gabi, minha esposa, falei assim, amor, a gente tá ganhando isso. E o problema da Hotmart é que eu tinha uma conta que era 30 dias, então eu vendia e recebia em 30 dias. Então é tipo assim, eu tava faturando 50 pau por mês, só que eu só sacava em 30 dias. Então era uma inconstância, porque assim, pô, será que o próximo mês vai ser assim? Aí eu cheguei pra Gabi e falei assim, amor, ó, tô ganhando mais aqui do que no banco. E isso, Michel, eu chegava em casa umas 7h30, 8 horas da noite, jantava e ia estudar e aplicava. Então, no outro dia que vinha o resultado das vendas, né? Então, eu falei pra Gabi, falei, amor, chegou o momento de parar no banco. Aí ela, poxa, mas a gente tem o plano de saúde, a gente tem o VR, tem o VA, que você recebe super bem. Ela começou meio que chorar com desespero, tipo assim, Medo, né? de sair da zona de conforto, tá ligado? Porque eu sempre tive isso, eu sempre tive um convênio muito bom, eu sempre tive plano de saúde. Meu VR na época era tipo R$ 900 por mês. Que Você falou hoje, agora é a hora de se dedicar só nisso. foi. Aí eu falei pra ela, vou pedir as contas, aí a gente como cristão começamos a orar. E quando chegou nesse momento, ela falou assim, então tá, vamos orar, se for de Deus, você vai sair do Glória. banco. Cara, sem brincadeira, eu não sei se foi um dia, 2 dias. Meu chefe me chamou com o superintendente, chegou pra mim e falou assim, João, a gente tá te desligando. Isso foi bem na pandemia. Aham. João, a gente tá te desligando. Mano, quando ele falou isso, meu sorriso foi assim, ó, pum, de ponta a Era tudo ponta, que você cara. queria ouvir, né? Era tudo O porque eu Leandro está fiquei. acompanhando a sua história. Ele perguntou se foi com produto próprio ou afiliado os seus maiores ganhos. Foi com um produto próprio, cara. Isso foi fato, Leandro. E, cara, eu fui assinar. Eu lembro que no dia eu fui desligado com uma outra pessoa, o Michel. E quando eu fui assinar, cara, eu com um sorriso assinei o desligamento lá, porque querendo ou não, eu ia receber o FGTS, Claro, bem os melhor, né? meus benefícios, então. Aí a outra pessoa lá chorando, eu falei assim, meu, como assim o João tá alegre assinando? Só que aí o que que aconteceu? Eu lembro que na época, quando eu falei que eu estava começando eu sempre fui muito, não de aparecer, eu sempre fui o cara do bastidor, de vender sem usar muita imagem. Então a gente usa isso muito como premissa agora.
E na época, uma gerente ficou sabendo, porque ela viu o meu celular cheio de comissão lá. Ela falou assim: o que que você faz? Eu comentei de forma bem boba e ela acabou falando pro meu chefe. Então ele meio que conciliou: pô, opa, o João não tá rendendo tanto aqui no banco porque ele tá focando em outra coisa. Sim. Então provavelmente foi isso que combinou meu desligamento. Foi o único desligamento que eu tive na na minha trajetória Tudo profissional. conspirou, né, pra dar certo aí. Cara, para mim foi muito bom. Que bom. Então, desde 2018 que eu não trabalho com carteira assinada, para mim não é um problema, porque eu sei que, como empreendedor, para mim eu vou fazer meu salário. Quanto mais eu me esforçar, mais eu vou ter resultado. E Aí, nesse primeiro empreendimento ali que você começou a ganhar e aumentar 500 mil, 2 mil, era o que exatamente que você estava vendendo, era um ensinando? treinamento de como você se afiliar no mercado e fazer suas vendas independente do nicho, né? Então, tinha esse Meu, que treinamento. bacana. E aí, só que o que aconteceu, cara? Saí do banco, então foquei no meu negócio, comecei a aparecer mais, fazer live, etc e tal. Aí aconteceu um movimento na internet que um influenciador foi fazer um foi divulgar através de uma parceria, né? Um produto de uma pessoa. E o que que aconteceu? Eles tiraram todos os produtos da Hotmart. A Hotmart fez um ban geral. E a nossa conta tinha recebido esse ban, só que eles reveram o conteúdo e falaram assim: não, não tem nada infringindo. Só que mesmo assim, eles voltaram atrás e encerrou todo o convênio com a galera. Aí Rapaz. eu cheguei para minha esposa e falei assim: pronto, e agora? A gente tinha uma receita muito grande e o que que a gente vai fazer? Foi aí que eu conheci meu sócio atual, que é o Ítalo. O Ítalo é meu sócio, e ele foi um dos meus alunos e ele tinha um hard skill, uma capacidade técnica muito boa de design e criação de página. Então, o que que a gente começou a fazer? A gente começou a criar outros produtos e outros serviços para a galera de design, de criação de página. Foi aí. Caraca, que da hora. Foi. Aí eu falei assim, pô, legal, o Ítalo tem essa capacidade. A gente começou a criar tudo que você imaginar, cara, vários e-books, enfim. Foi aí que a gente começou a se envolver na área de coprodução, porque o Ítalo era muito bom em design. Então eu falei assim, pô, Ítalo é bom em design. Sempre estudei de pouco tudo no marketing digital. Eu costumo falar que o marketing digital, ô Michel, é como se fosse uma faculdade de medicina onde você vai aprender copy, você vai aprender sobre página, estratégia de venda, E a gente acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo ali, né? precisa. Aí Pelo menos o básico de tudo. o que vai determinar é o caminho que você vai seguir. Pô, quero ser um especialista em copy. Pô, então vou falar só de copy. Não, vou ser especialista em tráfego, vou falar só de tráfego pago. Foi aí que o Ítalo, meu, a gente uniu forças e começou a prestar serviços para a galera que já tinha alguns produtos aí que estavam com uma dificuldade. Então, o Ítalo entrava com design, eu entrava na parte de estratégia e recuperação de venda. Então, vou dar um exemplo. Hoje, muitos infoprodutores têm a dificuldade de recuperar a venda perdida. Como que a gente recuperava? Usava um WhatsApp, e nesse WhatsApp, aí olha só uma estratégia que a gente usava muito aqui. Eu usava a foto da Gabi, minha esposa, porque o pessoal se conecta muito mais com mulher. É Então, verdade. na hora de recuperar uma venda, tipo assim, a pessoa gerou um boleto e não pagou, a pessoa gerou um Pix e não pagou. Então, a gente entrava com a estratégia correta para a pessoa ter essa venda recuperada e não perdida, entendeu? Sim. E a gente começou a oferecer isso para infoprodutores, cara. A gente fazia lançamento, a gente entrou na área de lançamento digital também, de fazer aqueles 100 mil em um dia. Então a gente conseguiu. Tudo isso que você conhece do mercado digital, a gente já fez de cabo a rabo, 6 em um, 6 em E 7. faz quanto tempo isso que você conheceu o Ítalo e começou essa sociedade? Cara, eu conheci o Ítalo em 2019, 2020, foi por aí. Bacana. Aí, o que que aconteceu? Nisso, a gente chegou num ponto que a gente começou a se conectar com outros infoprodutores do mercado. Foi aí que a gente entrou no mercado de food service. Então, a gente começou a prestar alguns serviços de design. A gente conheceu muitos experts aí do ramo de food, né? Foi aí que a Sim. gente entrou nesse mercado de delivery, praticamente. Então, nossa entrada se deu por conta desse serviço nosso. A gente tinha uma parceria.
que foi cessada e eu não vou entrar nesse mérito, mas foi uma pessoa que ajudou muito a gente também. E também o Magno, que a gente teve Magno é, é fera demais. essas parcerias de coprodução, né, que a gente teve com o mercado de food. Foi aí que surgiu a Du, cara. A gente abriu a Du com esse propósito de ajudar os donos de delivery. Então, quando a gente abriu a Du, eu não manjava nada de tráfego pago para delivery. Aí eu falei assim, pronto. A gente tinha perdido, cara, 90% do nosso serviço de coprodução de uma receita que a gente tinha, que a gente faturava muito. Aí eu falei pro Ítalo, tá, você manja de design e eu entendo sobre tráfego, mas não para delivery. Me dá 2 dias. Estudei 2 dias tráfego para delivery e foi aí que veio o primeiro cliente, cara. Quando a gente começou a pegar o primeiro cliente, a gente viu que não era difícil, porque tem toda uma estratégia por conta disso. E foi aí que eu comecei a investir em mentoria, investir em treinamento, em conhecimento. E hoje a gente chegou onde a gente está, com escritório, com parceiros também que cuidam não só da parte de tráfego, mas toda a parte estratégica também de marketplace que a gente acaba fazendo aqui na Du. E, cara, pra gente foi um divisor de águas, porque a gente saiu de 40 clientes onde eu atendi em casa e eu cheguei pro Ítalo e falei assim, cara, se eu continuar trabalhando de casa, eu não vejo propósito. Então, eu quero ter eu sempre tive vontade de ter um escritório, de ter gente, de cuidar de gente, entre aspas, De também, porque expandir, querendo ou né? não, isso, tem muitos players do mercado, o Michel, que vai falar o seguinte, ó, você consegue faturar aí confortavelmente da sua casa, gerenciando 40 clientes? Consegue. Isso aí você consegue com certeza, mas qual que é o desafio? Qual que é a proposta? Aqui hoje a gente atende 140 operações de delivery e a gente consegue não só se ajudar, mas ajudar as pessoas que estão com a gente aqui também, cara. Ajudar o gestor de tráfego, o gestor de iFood, o pré-venda, Pô, que o bacana, hein? vendedor. Muito Então, legal essa história e muito emocionante. Gostei demais de ouvir essa história e a galera também, galera que está acompanhando aí. Muito bacana. E você acha que o mercado que você tinha comentado aí sobre lançamento, hoje em dia não está tão aquecido igual naquela época? Você acha que caiu demais esse mercado? cara, não que tenha caído, mas teve um movimento pré-pandêmico e pós-pandêmico, tá ligado? Sim. Então, o movimento pandêmico, ele teve muito consumo de curso, de treinamento, e o pós-pandêmico deu uma caída, né? Hoje, todo mundo sabe que para você vender um curso, a galera vai empilhar num grupo de WhatsApp, vai postar conteúdo, para no final vender A alguma galera já tem coisa. mais informação, né? Já tem mais informação e já está meio saturada com isso. Uhum. Só que o marketing digital ele não saturou. Então, eu só acho que vai começar a saturar em uma conversa de domingo que você está com a sua família e todo mundo começar a falar de marketing, entendeu? Aí sim saturou. Você pode falar que esse mercado não funciona. Só que o que muda, Michel, é estratégia, cara. Estratégia de venda Estratégia vai sempre mudar. muda, né? É porque Vai o mudar. perfil, o conhecimento da galera, ainda mais agora, todo mundo na ponta aí do chat GBT, tá antenado em tudo aí, né? O pessoal é muito autodidata e eu vejo que, vou dar um exemplo, a galera já sabe que um treinamento vai custar 197, 297. E qual Uhum. que é o problema que eu vejo hoje? Hoje o treinamento a pessoa compra e não estuda. A pessoa pode comprar no calor do momento, dopamina lá em cima, assistir uma live aqui como essa e não vai comprar. Ou vai comprar e não vai estudar porque comprou no calor do momento. Eu já cheguei no momento que eu já comprei muito curso de treinamento e não estudei porque eu vi um anúncio que o cara chamou a atenção. Eu falei, eu vou comprar e vou estudar depois. O que eu vejo mais sentido hoje é mentoria e assessoria. Hoje, no mercado, é, eu vejo isso como algo que vai se sustentar por muito, muito É tempo, isso que tá eu ia te ligado? perguntar. Então, você acredita que assim a mentoria, a prestação de serviço, aquele contato ali mais próximo, tá funcionando muito melhor do que um curso, por exemplo? Com certeza, cara. Tanto Pô, que que quando a bacana, hein? gente, a gente vê estratégia de venda, esse lance de vender curso a 197, 297, 397, vem sendo cessado porque a galera tem feito produtos de entrada que a gente chama de low ticket, né? Que é você vender algo por 17, R$ 19 Sim.
você levar a pessoa para um passo básico e depois levar para um passo avançado, que seria uma mentoria e algo mais personalizado, que é onde você consegue Eu também acho ter mais muito dinheiro. interessante você estar falando isso, porque uma das minhas aulas preferidas, né? Porque eu acompanho todos os seus cursos, é quando você começa a falar sobre essas estratégias, essas ferramentas, prospecção de cliente, aquela jornada do cliente, isso eu acho bem legal. Pra galera que tá assistindo nossa live assim, fala, e abriu o olho assim, deu um start, falou, meu, preciso começar nisso aí. Você acha que ela começaria por onde? Cara, vamos lá. É que existem vários caminhos, né? Então, o melhor atalho hoje é você ter um mentor, cara. Não adianta. O Leandro falou de networking. O networking, ele só se dá quando você também é, primeiro, interessante. Ao invés de ser. Sim. Vou falar interesseiro. Tipo, você O tem que network agregar. primeiro a gente serve, né? Para É isso. depois as coisas Então, acontecem. eu acredito muito nisso. Então, hoje, para você ganhar com prestação de serviço, você tem que estudar e ter um mentor. Foi o atalho que eu tive. Eu já tinha um conhecimento um pouco de tráfego, só que eu não tinha específico para delivery. O que que eu fiz? Cheguei para o Ítalo e falei assim, cara, a gente precisa ter uma mentoria para eu ganhar tempo e ser mais rápido e conseguir a estratégia certeira para entregar o resultado para o cliente. Porque uma das coisas que a gente prega aqui na Du, o Michel, é o seguinte: é, na prestação de serviço, você vai conseguir garantir que o cliente vai ficar mais tempo com você se você entregar a ROI nos primeiros 30 dias. Se você não entregar o resultado nesses 30 dias, você pode ter certeza que o cara vai cancelar com você. Você pode Com ter certeza. certeza. Isso eu falo em qualquer E âmbito. se você Tráfego entregar pago, iFood, resultado, com certeza ele vai querer renovar com você. vai ficar mais tempo e vai. É tipo assim, o cara pagou você o primeiro mês. Meu, se você não entregar nos primeiros 30 dias, o cara fica desgostoso de pagar o segundo e o terceiro mês do seu contrato. É isso E, que a gente prega aqui, cara. ô João, e eu não sei se você pode falar alguém assim que foi um mentor seu que te ajudou bastante aí nessa jornada. Cara, vamos lá. De tráfego pago, eu aprendi com Thiago Guilardi. Pô, que bacana. Thiago Guilardi foi um dos nossos mentores de tráfego. Aí a gente investiu muito em mentorias e treinamentos. Então, funil de vendas. A gente aprendeu com o Rafa Marques, né? A gente estava no mastermind dele que custava 30 mil por ano. Pô, que Agora a gente legal. entrou no, Tem no que investir, CursePlug né? também. Então, Tem que investir. é investir, cara. É ter certeza que o Eu, valor que você da minha investe hoje vai experiência retornar. também, quando eu comecei a investir em mentoria, né? Que eu fiz com o João Barcelos e tudo, subiu, sempre sobe o nível assim, né, de uma forma assim incrível, né, quando você começa, porque você fala, eu vou seguir essa jornada. Aí você vê o cara que já tá lá. Quando você consegue, aí a pessoa tem outra visão. A pessoa fala, bom, se eu fosse começar, se eu tivesse ali no ponto que o Michel tá agora, eu ia por esse caminho. Então aquilo ali facilita muito, porque às vezes a gente pensa que tá ali, mas quando você ouve uma ideia ali, às vezes é um ajuste fino ali que faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Principalmente, muita gente me pergunta o que eu faria no começo, né? Sim, A galera até fala, João, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, o que você faria? Meu, não era nem pegar o número da Mega Sena e jogar de novo. É ter o conhecimento que eu tenho hoje há alguns anos atrás, tipo 2018. Cara, se eu tivesse isso, com certeza eu ia estar muito bem, porque o conhecimento que a gente tem, que a gente aprende, principalmente com pessoas que têm o mesmo propósito com a gente, que a gente, que estão aonde a gente quer chegar, cara, leva a gente muito além, tá? Então, eu levo muito isso como premissa muito aqui. bom. Mas E, isso aí, muita gente fala isso mesmo. Esse é o segredo mesmo. O Leandro tá perguntando como que faz para fazer uma mentoria com você. cara, manda um direct aí, a gente troca uma ideia, tranquilo. É Beleza. desenvolvedor, né? Aí, ó, eu já te falo, né? A galera que mais tá sofrendo aí é a galera de desenvolvedor, porque entrou muita IA e agora tem o Lovable, o exemplo, para fazer. A gente brinca muito com o SaaS agora. A gente está desenvolvendo um sistema para a gente gerenciar nossas contas com Lovable. A gente criou uma calculadora de precificação, só que a gente incluiu a conta correta que precisa ser feita através disso. Então, dá para ganhar também muito dinheiro com esses sistemas no code, né? É, e o mercado, cara, vai ser isso, né? IA, quem não souber processo, venda IA, vai sofrer um pouquinho, cara. E para os donos de restaurante, João?
que você recomenda assim, quem quer começar agora, assim, falar, vamos, igual você estava falando, né? Se você voltasse atrás e tal, e tivesse ali um pequeno negócio, você começaria por onde? Cara, influenciador digital e rodar uma campanha mínima aí por dia em campanha de aquecimento, de aquisição de público, que é o famoso turbinar, né? Então, eu sempre usaria essa verba de investimento para a galera entender que precisa ter um público primeiro para você conseguir ter recorrência, tá ligado? É uma coisa que o Bruno Urel aprende muito. A gente também é mentorado do Bruno Urel, né? Pra você ter noção, cara, O Bruno Urel é firmeza demais, né? toda mentoria que tá abrindo, a gente tá entrando, a gente tá na Dorel, a gente entrou em uma agora que é 90 mil, que é do Food Club também. Fica o convite para essa galera conhecer esse clube de mentoria aí, que é ligado ao Flávio Augusto, o Caio Carneiro Nossa, e que o Joel bacana. J. Então, cara, a gente investe, não tem problema de investir, e conhecimento. Então, tá em todos os eventos também, pra gente é bastante importante. Não em todos, mas todos que a gente consiga ir. Aí, voltando pro dono de delivery, cara. Eu investiria em influenciador digital porque o influenciador digital é uma venda praticamente 50% feita, cara. Não, é tipo assim, voltando ainda do princípio do marketing digital, onde a gente usava muito influenciador para vender o nosso produto, infoproduto, aqui é a mesma situação, cara. A gente investe em influenciadores para vender o seu produto e passar mais confiança, passar de uma maneira que o seu produto é bom, a entrega é boa também. Isso sem mentira, tá, cara? Porque a gente vê muita publicidade aí que acaba sendo enganosa, porque o cara, tipo, às vezes fala assim, ah, churrascaria por R$ 29,90. Você vai ver as carnes tudo seca lá, tipo, churrasco zoado. Então, dá muito resultado, cara. São coisas que eu faria. E hoje a gente tá numa linha um pouco diferente, cara. Não é só sobre tráfego. Qual dado o as campanhas que a gente gera vai trazer para a gente. É por isso que a gente tem alguns parceiros e um dos parceiros aqui que a gente tem muito forte é a Repediu, cara. A Pô, que gente tem a bacana. Alice, que é a melhor gestora de Repediu ali, ó. Ah, tá, nem ouviu, tá com fone. E a gente usa e conecta um bom cardápio digital, a gente conecta um bom CRM para a gente conseguir metrificar quais são essas pessoas que estão comprando com, com o nosso cliente, para a gente conseguir disparar uma oferta é, que traga um retorno maior e melhor para o cliente. A gente está identificando também que, quando eu falo sobre os dados, é, em relação ao financeiro, qual que é o percentual de desconto que a pessoa está tendo no marketplace? Porque aqui a gente não prega mal do iFood, não prega mal do 99, não prega mal da Keto. A gente entende que é um canal de venda, é um braço É um de canal de venda. venda. Mais um, né? É Então, na mais um. verdade, o que vocês fazem hoje é um 360 do restaurante, né? Vocês cuidam tanto do tráfego, cardápio digital, CRM, tem a galera aí que você falou da Repediu, iFood, anúncio, tudo ali, Google, site, acredito também, né? Sim, Faz um 360, né? a gente faz o 360, principalmente para quem é de São Paulo, a gente também faz captação de material, foto e vídeo. A gente tem uma pizzaria que todo mês a gente vai lá, uma hamburgueria, uma confeitaria também. Então, quem é de São Paulo, a gente tem. Quem é de São Paulo tem essa benesse da gente sempre ir fazer a captação e ter o melhor conteúdo para conseguir fazer, engajar e ter mais resultado também. Então, não é só sobre tráfego, não é só sobre campanha que eu vou fazer, é sobre o resultado que eu vou trazer para o cliente, entendeu? O A, resultado, né? a gente estava com uma padaria que é aqui da rua do escritório, né? O cara, antes de começar com a gente, ele estava faturando 90 mil. E hoje ele está faturando 170. Só que ele pontuou a gente e falou assim, pô, eu tô vendendo mais, só que, cara, não tô vendo tanto dinheiro. Só que a gente sabe no food, cara, que primeiro você escala para depois você tirar as alavancas. Se eu já tirar a alavanca, dificilmente eu consigo escalar uma venda. Que foi o caso dele, né? Então, a gente seguiu dessa maneira. Aí a gente usou uma calculadora, a gente criou, o Wagner criou uma calculadora onde ele faz um cálculo do frete proporcional aos descontos que a gente vai usar. Um exemplo, se o cara usa frete grátis de até 3 km e o custo dele é 5 conto, a gente vai acrescer R$ 5 de forma proporcional no produto Sim.
com essa calculadora. Ah, tem frete grátis mais cupom, aí a gente acrescenta 10, um exemplo. E a gente aumentou, se eu não me engano, faz um dia. E já deu uma diferença absurda, cara, porque o cara continua tendo venda, mesmo com o preço um pouco mais elevado dos produtos, o cara tá tendo mais dinheiro no bolso, entendeu? Então são ações que a gente acaba tomando que a gente vê que reflete no bolso do cliente, entendeu? Isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes o empresário ele tá tão ali dentro da operação, cozinhando, atendendo, preocupado com as contas, os funcionários, que é muito importante ter alguém para dar um passo para trás, olhar ali de cima todo aquele negócio, né? Dar aquela analisada igual você faz do 360 graus, né? É igual você estava falando ali. Muitas vezes você usa o influenciador e às vezes quando chega o cliente lá, vê que não é tudo aquilo que estava na propaganda e acaba sendo um problema, né? Eu costumo sempre falar para a galera que eu faço a gestão, por exemplo, eu posso fazer aqui uma propaganda na rádio aqui para o meu restaurante. Se o pessoal chegar lá e tiver tudo sujo, quebrado, faltando garçom, faltando as coisas, ninguém vai comprar. No iFood também é a mesma coisa. Se a galera chegar lá, você tiver na campanha inteligente, tiver nas campanhas, chegar no seu cardápio e tiver tudo bagunçado, igual não tiver um cardápio ali bem estruturado, não tiver uma página ali, uma engenharia, uma estratégia, as pessoas chegam, vê ali que não tá legal e saem. É isso, Então, cara. A gente vê muito isso quando a pessoa tem um número de visitas bom. Só que isso. para visualização tá tudo cagado. Aí a pessoa quer falar assim, não, vamos colocar cupom, campanha inteligente, não sei o que, aumentar a visibilidade. Só que não adianta nada, porque você tem um problema aqui. Você vai arrumar um outro problema que é a conversão. Sua taxa de conversão vai diminuir ainda mais porque não tem o cardápio estruturado, não tem boas fotos. Então o cliente está entrando e está com alguma dúvida, cara. A gente entrou ontem em uma cafeteria, né? E a gente foi olhar o cardápio e tal, a gente fez uma análise para uma cafeteria. E a gente viu os itens lá, meu, tudo errado. Por quê? A pessoa, quando entrava na opção de suco, era um suco, só que na descrição tava todos os sucos dela e não tinha a opção de selecionar os sucos. Então a gente já apontou esse problema, ó, tá errado. Vai tudo isso num suco só, né? Não é possível. Aí, O legal é beleza. sempre deixar assim o mais prático, o mais claro, né? Para o cliente não ter É, dúvida. E também não deixar aquela coisa assim muito cheia, né? Deixar um cardápio ali enxuto, focar no que mais que deixa o ele. cliente só fazendo volume, né? A gente tira, né? Começar aquela engenharia sempre do mais vendido, mais barato, no topo do Isso. cardápio, né? Aquela organização tem que ter uma padronização, né? Aí um outro problema que ela tinha, pão de queijo. Ela só vendia o pão de queijo assim, pão de queijo. Aí não tinha uma descrição, eu não sei Não qual tinha que um é a gatilho, né? gramatura, não sei se serve, porque assim, o pão de queijo pode servir para mim e me saciar, quanto para você não, entendeu? Vice-versa. É porque, ó, para pra pensar. Se alguém pesquisar ali na lupa do iFood, por exemplo, a palavra pão de queijo, vão aparecer dezenas de opções. Como que você vai destacar aquele pão de queijo para ser a melhor opção, para ser a melhor opção de compra? Então, você tem que ter um gatilho ali, entender como que funciona a psicologia do cliente do delivery. Então, você pode colocar algo a mais ali. Às vezes, você pode colocar o mais vendido, o mais bem avaliado, o prêmio melhor da cidade. Tem que fazer alguma coisa a Gramatura, mais para colocar chamar gramatura atenção, né? também, colocar gramatura, ser o mais Serve claro bem uma possível. pessoa, né? Ser o mais claro possível para não gerar dúvida. Porque hoje a pessoa que tem alguma dúvida, ela não vai comprar, ela vai no concorrente porque o cara está sendo mais E tem que ter claro aquela na coerência, né, comunicação. entre a foto, o título, a descrição. Isso. Aí voltando para o papo do influenciador, né? Você comentou assim, da gente fazer um- uma divulgação aqui, etc e tal. A gente vê a IA hoje também como um problema, porque hoje a galera tá abusando muito da inteligência artificial, cara. Sim, Eles acham que vão tá pegar mesmo. aquela foto lá do hambúrguer, que parece aqueles hambúrguer de massinha, e vai vender. Não vai vender, meu. Então, tem que saber qual que é a inteligência artificial que você vai usar para refazer suas fotos, tentar ser o mais perto aí da realidade, né? Não, para não gerar frustração na hora que a pessoa for fazer um pedido. Poxa, Eu não sei se você também está percebendo essa questão da inteligência artificial. Eu estou sentindo um movimento que, quando a pessoa consegue ali fazer uma foto, um criativo, quanto mais real, mais humanizado, está funcionando melhor atualmente. Você também cara, está tendo essa impressão? sempre funcionou. A gente tinha uma pizzaria aqui que a gente rodava no tráfego. O cara investiu uma grana em fotografia, só que o cara tem uma pizzaria no bairro. Aí o que que aconteceu? Ele gourmetizou muito a pizza dele. Aí qual que é o problema? Quem enxerga isso de uma forma bem
bem claro, falando em relação ao posicionamento. Quando você passa um posicionamento de que é mais bonito, que é mais, às vezes é mais caro. Vou dar um exemplo também pra gente. E às vezes vende menos, né? Posicionamento digital. Se eu chegasse aqui, gravata, terno, eu ia me comunicar de uma forma diferente. A galera ia falar assim, pô, talvez o Leandro nem me perguntaria quanto que seria minha mentoria, porque ele ia achar que ia ser caro, entendeu? E ele ia falar assim, não, João de terno, gravata, negocinho aqui, laranjinha, o cara deve ser careiro, né? Mas não, a gente passa uma comunicação visual mais afetiva, mais acolhedora, mais nesse sentido. Então, vale também para o dono de delivery. Aí, o que que Vale também. aconteceu? Eu já reparei muitas vezes, isso que você está falando é verdade. Se você reparar, quando você coloca assim, igual você estava falando, uma gourmetização no cardápio, acaba não funcionando, porque a pessoa, antes de clicar na loja, ela já pensa, e ali é caro. Com certeza. Não quero gastar, nem conheço aquela loja, não quero gastar tanto. É por isso que, por estratégia, a gente coloca o item mais barato no topo, talvez, e Sim. segue aquela ordem Que é a porta de decrescente da entrada, né, para a crescente. pessoa conhecer o seu produto, Isso. o seu cardápio. Aí, beleza. Chegou no momento que eu tô vendendo bem. O que que eu faço agora? Começo a colocar combo no topo para aumentar meu ticket médio. Então, são mudanças que a gente acaba fazendo que é para cada momento e para cada solução que acaba surgindo no meio do caminho. Então, essa pizzaria mesmo. A gente chegou para ele e falou assim: Meu, faz o seguinte, essa foto vamos mudar o criativo. Pega a caixa, vai no balcão, tira uma foto e manda pra gente. Cara, teve muito mais venda do que a foto toda E, gourmetizada, entendeu? e tem algum criativo, assim, igual você estava falando de pizzaria e tal, que você acha que esse aqui funciona muito bem, esse modelo de criativo para vender mais, assim, pela sua Legal. experiência? Cara, uns que a gente usa muito é o food porn. Então, querendo ou não, quando pega a pizza tirando assim, com o queijo caindo e tal, são os criativos que mais dão resultado e criativos geolocalizados. O que que são esses criativos geolocalizados? A gente pega a foto do produto, manda o designer colocar, tipo assim, a localização do estabelecimento, você que está na região experimente a nossa pizza. Um CTA bem básico, cara. São anúncios que dão muito certo aqui pra gente. E Que de bacana. influenciadores, cara. A gente usa muito o influenciador. Aí o cuidado que tem que ter é o combinado que você fez com o influenciador, E porque, você acha que tem algum delivery, assim, algum nicho específico que o tráfego pago funciona melhor que outro ou não? cara, depende, porque a estratégia que a gente usa aqui é para perseguir e fazer a pessoa querer provar. É lógico que tem produtos que são um pouco mais difíceis de sair. Vou dar um exemplo: comida congelada. A gente sabe que é um desafio, comida congelada, aqueles pratos defumados que tipo você chega em casa e tem que Básico é, funciona. e tem que esquentar para consumir algo. Tipo assim, a gente nunca conseguiu validar e ter um caso muito expressivo nesses nichos. Mas de resto, cara, floricultura, comida chinesa, tudo isso a gente fez e deu muito certo, entendeu? Ah, a galera do grupo tá mandando algumas perguntinhas aqui, perguntando quanto de grana um delivery pequeno tem que ter para começar no tráfego pago sem rasgar dinheiro. Cara, o que a gente indica aqui, pelo menos R$ 30 por dia. R$ 30 por dia dá Já 900 começa a por dar um mês. resultado, né? Já tem resultado. Porque tem muita gente, às vezes, que pensa que é um bicho de sete Não cabeças, que é, cara. vai. Não é. Aí, uma dica que eu dou, pelo menos, João, não tenho esses R$ 30 por dia que dá 900. Pega pelo menos R$ 6 e turbina, vai no Instagram e turbina alguma publicação que deu muito bom aí para o seu raio Inclusive, próximo João, já é. aquela forma lá que você me ensinou a turbinar no Instagram tem funcionado muito bem. Pro Aquela seu forma caso? lá. Que você coloca 5 categorias ali, né? Isso, é o que eu faço, cara, é o que eu faço até hoje. Então, para quem presta serviço, principalmente, cara, eu falo que o nicho de alimentação é muito bom porque, cara, você ganha a pessoa no visual, na foto, no produto. Aí o nosso caso, que é o serviço, a gente tem que ganhar no conteúdo. Então a gente tem que ter um conteúdo muito bom para atrair esse seguidor e quando a gente atrair o seguidor, a gente fazer uma abordagem. Então, é uma coisa que a gente faz até hoje, tanto no meu perfil pessoal quanto no Dadu, é esse turbinar. Porque eu sei que o turbinar ele vai trazer muito seguidor, o seguidor, querendo ou não, traz É um possível autoridade comprador, né? e vira um possível comprador. Mesma coisa no delivery, então eu consigo mais fácil. Quando eu turbino, pô, já tem esse público. A hora que eu for fazer um remarketing, algo nesse sentido, vai aparecer esse anúncio para a pessoa e ela vai comprar, entendeu? Então, E dá você bastante quer resultado. compartilhar com a galera essa estratégia aí do
turbinar ali da forma simples pra galera. Ah, hoje eu vou turbinar, tô vendo o João ali, tô me empolgando. Legal. Entra no seu perfil. Quando você for entrar no seu perfil, vai aparecer alguns insights, né? Esses insights são curtidas e comentários. É, o que que eu faria? Eu vou analisar qual que foi a publicação que eu fiz no Instagram do meu delivery que teve mais curtida e comentário. De forma orgânica. Porque eu sei que quando eu for colocar e injetar algum dinheiro, eu sei que vai trazer muito resultado. Então, eu faria dessa forma. Então, exemplo, apareceu uma pizza que eu sei que teve bastante curtida e engajamento. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão turbinar, vou configurar as contas de anúncio, que é bem passo a passo, enfim, bem facinho de configurar, e vou anunciar com o objetivo de mais visitas no perfil. Não vou mandar para mensagem nem para Sempre mais direct, visitas, né? mais visitas no perfil, porque eu sei que é a campanha que vai me trazer seguidor. Depois que eu fizer isso, o que que eu vou fazer? Para delivery já é um pouco diferente. No nosso caso, que é serviço, a gente vai colocar Brasil e anunciar para a galera toda. No delivery, eu vou colocar o meu endereço e vou começar com 1 km. Coloco 1 km, que é o raio do meu endereço, e vou selecionar o público. Então vamos lá. Ah, é confeitaria. Pô, se é confeitaria, eu vou colocar um público de 25 a 40 anos, mais ou menos, só mulher. Ah, é hamburgueria, é lanche no geral. Sempre um mínimo de 25 anos. Porque se eu colocar menos, vai vir muita criança, vai vir muita gente que não tem um perfil de comprador. Então, coloca 25 anos, de 25 a 45, no máximo. Não precisa nem colocar 50. Porque eu ainda entendo que tem 50 anos que ainda tem dificuldade de fazer compra, de Sim. confiar, de fazer algumas ações aí pela internet. Então, esse público já é o público que compraria. Depois eu vou selecionar o perfil. O perfil desse público eu vou colocar iFood, vou colocar hambúrguer, vou colocar cinco nichos que se conversem com o meu objetivo. Tá, se eu sou uma pizzaria, eu vou colocar pizzaria, pizzaria delivery, iFood delivery e mais um público aí. No máximo 5. Aí o que E que eu por vou que que fazer? você recomenda no máximo 5, João? Porque começa a misturar muito público, cara. Aí Então, tem que fechar ali, né? tem gente que coloca 10, 20, eu acho que não faz sentido, porque aí quando Uhum, você for testar um público diferente, você não sabe o que que deu certo e o que que deu errado, entendeu? verdade. Então, a gente faz dessa maneira, beleza. Aí eu vou pro orçamento. Qual que é o orçamento que eu vou colocar? Eu comentei aqui de R$ 30 por dia. Ah, para esse caso eu vou fazer diferente. Vou colocar R$ 10 por dia. Coloquei R$ 10 por dia e vou publicar. Depois que eu publicar, como que eu vou analisar a métrica? Quando você clica do lado de turbinar, tem um botão Insights, que você consegue ver qual que é o custo por seguidor que você está tendo. Se tiver acima de R$ 1, eu pauso. Não pode ser acima de R$ 1 o seguidor. Então, isso o Instagram ele te mostra essa métrica que você consegue acompanhar. Aí, beleza. É, como que eu sei que está funcionando ou não? É um criativo que tem que me trazer seguidor. Se não está trazendo seguidor, eu acompanho por 3 dias. Deu 3 dias, eu pauso o anúncio e testo outro criativo. Hoje, Michel, eu uso um criativo que eu uso, cara, desde 2024, começo de 2024, cara. Ele tá com 1 milhão de alcance lá e sempre que eu reativo é um boom de seguidor. Porque Quando é um você grande vê um assessor de criativo que cliente, funciona, tem coloca que. dinheiro. Aí você aumenta o orçamento, cara. Aí você aumenta o tempo, né? Já põe pro mês inteiro, né? No caso. Aumenta o tempo também. O que que eu faço muito é. Como eu sei que é um criativo que me traz resultado, eu coloco de 15 em 15 dias esse criativo. É que o nosso foco é serviço. Então, beleza. Qual que é o propósito de eu trazer gente para o meu perfil? Aí vem o social selling, né? Que é você se conectar pelo privado, fazer isso com a galera. Aí, fora isso, para quem é dono de delivery, são dados que você vai conseguir para o cliente fazer um próximo pedido, entendeu? Tipo, você pega o cara que te seguiu, você cria um público personalizado no gerenciador de anúncios e fala assim, ó, eu quero que você anuncie para pessoas que curtiram meu conteúdo nos últimos 30 dias. Essa pessoa que entrou recentemente, ela vai aparecer. Então vai aparecer o anúncio muitas vezes para ela até ela virar um comprador, entendeu? Aí você falou que tem que ficar de olho ali se passar de R$ 1 no que mesmo? É o custo por seguidor. O custo por seguidor não pode passar de R$ 1. Não, se Aí tiver se acima de um pausar, real. se passar, a gente pausa e vai para outro criativo. Se pausar, você testa outro criativo.
Bacana. Às vezes eu Essa perdi o que estratégia é não muito tava boa, né? conectando, entendeu? Para quem está começando, ajuda demais, né? Cara, para qualquer nicho, a gente validou isso e eu valido, vou dar um exemplo bem clássico aqui, a minha esposa. A minha esposa entrou no ramo de fotografia de alimento agora. Aí tenta imaginar, Peu, como que eu vou ter cliente aí para ela conseguir fazer o trampo dela? O que eu faço para mim, eu faço para ela, cara. A gente pegou algumas publicações, turbinou. A gente turbinou 3 publicações. Eu vi que as 3 estão dando muito bom, vou deixar ativa. E eu faço uma campanha no gerenciador de mensagem, aí já é diferente. Cara, todo dia vem gente interessada querendo o trampo dela. A gente não consegue atender a demanda que ela tem, entendeu? Por conta de Eu, tempo, a gente tem um bebê eu, pequeno. eu entrei nesse assunto porque tinha uma pergunta aqui que me perguntaram se a pessoa precisava entender ou se ela pode delegar tudo quando o assunto é tráfego pago. Mas eu achei muito interessante porque é muito bom a pessoa saber pelo menos ali o O básico, né, para básico. começar. É Saber o muito básico, importante isso. porque qual que é o maior problema hoje, o Michel, quando a gente entra nesse âmbito de gestão de delivery? A gente vê muita gente que às vezes está começando e quer angariar cliente, aí acaba falando alguma mentira e mancha a gente que está há muito tempo e trabalha com uma seriedade aqui no mercado, sabe? Eu vejo gente hoje cobrando tipo 200, 300 reais por mês de gestão de iFood, cara. Como que você vai dar crédito a uma pessoa que cobra isso? É tipo assim, uma das coisas que a gente faz é perguntar qual que é a sua meta de faturamento para os próximos 90 dias? Aí o cara vai lá e me fala, meu, eu quero faturar 90, 100 mil. Beleza. Você tá falando que você quer faturar 90 investindo 300? Essa conta não fecha, mano. Então, a gente passa muito por isso, tá ligado? Eu entendo que as pessoas que estão começando precisam de cliente, só que precisa saber o que tá fazendo, tá ligado? E não Acaba jogar queimando, no né? cliente. Acaba queimando, pô. Acaba prostituindo, né, o nicho do negócio, do trabalho, das pessoas que trabalham séria, porque, né, às vezes o mais barato sai caro, né? Sai muito caro, mano. Sai muito caro. E hoje a gente leva muito a sério o preço que a gente cobra. Não é dos mais baratos, só que a gente Mas dá um entende retorno, que né? vai ter o Dá retorno, vai ter o ROI resultado. que a pessoa precisa nos primeiros 30 dias, entendeu? Então a gente já E levou loja de 0 a 100 em 6 meses, sem usar cupom, isso que comida é o fresca. diferente, né? É, até na minha gestão aqui chega muita gente assim, machucada com outros gestores, que. Aí quando eu vou olhar o cardápio, eu falei, meu, esse cardápio aqui parece que nunca nem teve um gestor sério. É isso, Porque mano. tá aquela bagunça, aquela coisa, um monte de trava, um monte de bloqueio ali, um monte de coisa obrigatória. Não tem nem o básico ali do mínimo, um produto isca, um combo com vantagem, igual a gente estava comentando, um produto IMA, um produto âncora, não entende uma estrutura, não enxuga o cardápio. Então isso acontece demais e esse é um problema, né, também, que é difícil de solucionar na internet, né? Não, com certeza, mano. E a gente entende que uma gestão estratégica não é só também olhar o cardápio, mas olhar o financeiro para ver se a pessoa está tendo resultado, porque poucas pessoas olham isso. Porque assim, é muito fácil eu falar que eu vou levar uma loja para o faturamento de 0 a 100, só que se eu ativar todos os cupons, É. todas as alavancas, Aí não isso é vai muito vender de forma fácil. saudável, né? Isso é muito fácil, mano. Então, a gente toma muito cuidado sempre quando a gente faz uma reunião de venda. A gente entende o momento da pessoa também, porque o que que acontece? A gente não pega só loja que quer chegar nesses 100 mil, mas loja hoje que fatura 100 mil que está com 60% de desconto do iFood. Aí a gente tem que fazer um trabalho de retirar os cupons, só que retirar de uma forma estratégica para o cara não sentir muito também. Para não perder as Então, vendas, né? Para ter mais lucro, né? Vender isso é saudável, gestão, né? cara. Isso é gestão. Você entender A o momento gestão da é muito pessoa, importante. personalizar o atendimento dela para ela entender aonde que ela tá, onde ela pode chegar, o que que ela vai ter de benefício com você. Hoje o mercado tá muito competitivo, isso é fato, tá, cara? A gente É consegue. porque, é igual você falou, às vezes para fazer vender mais no iFood, apertar os botões certos ali, a gente sabe que vai vender, mas e a parte da gestão para você? Porque tem muita gente que chega e fala, olha, eu já vendo bem, mas olha o tanto que eu estou gastando com cupom, com desconto, com taxa, com... Então aí que você vê uma gestão de verdade. Aí que Aham. você vê a diferença, porque às vezes a pessoa ela quer vender de forma mais saudável, ela quer continuar vendendo o que ela já vende, mas ela quer ter mais lucro. Então não adianta só Isso. você vender mais, se tiver mal precificado, você acaba tendo que comprar mais item, contratar mais motoboy, mais funcionário, acaba tendo um problema se você está mal precificado, se você não tem uma ficha técnica, se você não tem um CMV, um CMO. Então, se você não olha as suas planilhas, os seus dados, uma gestão mesmo realmente,
você acaba indo. Pode correr o risco até de falir mais rápido, vendendo mais, porque É você acaba isso. tendo mais prejuízo, mais A conta, pessoa mais gás, tem mais mais luz. gasto com insumo, com às vezes contrata motoboy achando que vai ser suficiente, mas não. Eu, Então, eu, eu tive um caso aqui, foi uma das minhas primeiras clientes ali de Balneário Camboriú. Ela estava vendendo ali uns 9, 10 pedidos por dia. Eu apliquei ali meus conhecimentos e tal, dei uma geralzona que eu tava com pouco cliente, então eu mergulhei no cardápio dela ali, meu, ela aumentou para mais de 100 pedidos. Mas imagina o caos que foi, ela não estava preparada para aquilo. Acabou de saindo de 10, começou 90, aí beleza, ela, nossa, nunca tinha batido 90, aí daqui a pouco tava em 150. Começou a dar tudo de caos que você imagina. Aí o que que o iFood fez? Ele começou a diminuir a entrega por causa dos cancelamentos, dos atrasos, dos chamados. Então ele começou a mandar o máximo que a empresa dela aguentava. Então você tem que estar preparado para o crescimento. É legal ter essa conversa também com o cliente. Fala, ó, sua loja, eu não vou prometer, porque cada loja responde de um jeito. Pode ser que cresça 20%, mas tem loja que eu pego aqui que cresce 500%. Então você já se prepara ali, porque se você começar a ter problema, trava, cancelamento, acaba prejudicando em vez de melhorar. É um problema que todo empreendedor quer ter, né? sim, Aumentar as com vendas. certeza. Mas se E acontece alinhar assim, essas expectativas aí, cara. A gente alinha muito para não gerar esse tipo de frustração aí com o pessoal. tem Ah, lojas, tem lugar, às vezes, cidade que é difícil arrumar um motoboy. Tem cada região, tem região que é mais residencial, mais corporativa, então tem que analisar ali tanto o cliente quanto a loja, os concorrentes, e é claro, a sua operação, né? O pré-preparo, a linha de produção, isso é muito importante para um delivery decolar, né? É um trabalho em 50%, né? A gente faz aqui a nossa gestão e o cliente também tem que estar preparado ali. não é? Muitas das vezes a galera pergunta, tá, João, qual que é a garantia que vocês dão? Se você me garantir que vai entregar tudo sem evitar cancelamento, o tempo online de loja, que é o tempo aberto de loja, que é o mínimo que a pessoa tem que ter aí para cumprir os requisitos. Às vezes a pessoa não abre o gestor de pedidos, algo desse sentido. Cara, é fazer o básico. Isso é um problemão, né? Com Porque certeza. se a pessoa não abre o iFood, ele vai entender o quê? O algoritmo vai entender que a pessoa está sendo irresponsável. Então ele vai entregar menos a loja, porque se você se comprometeu de abrir das 6 às 10 e você está fechando, ah, não saiu hoje, eu vou fechar. Ah, não vendeu, eu vou fechar mais cedo. Não, gente. Eu sempre falo, se precisar fechar, pausa o item, pelo menos não vai prejudicar a sua entrega. Melhor pausar do que prejudicar a sua entrega ali, loja fechada aí que não vai entregar mesmo. Sim, e pessoas que precisam de visibilidade ainda, né, cara? Mas a gente tem muito. E graças a Deus a gente consegue entregar o melhor resultado. A gente tem uma garantia também que se a pessoa investir com a gente e não retornar pelo menos o investimento, a gente continua o serviço até entregar o resultado esperado. Então, é o Sim. mínimo que a gente faz aqui também, porque hoje as pessoas evitam, né, dar uma garantia ou um benchmark. É um pouco difícil você dar um benchmark porque eu sei que o iFood ele tem uma vantagem muito alta das ações que a gente acaba fazendo. Então, é uma das coisas que a galera pergunta, qual que é a garantia? Ó, trabalha a quatro mãos, garante que você vai fazer o melhor, o mínimo aqui que eu te entrego é o resultado que você investir comigo. E da mesma maneira que se eu entregar um faturamento muito absurdo para você, eu não vou te cobrar além disso, tá ligado? Então, o combinado ele não sai caro aqui pra gente também com os nossos clientes, parceiros que a gente tem aqui na João, Gol. você que está sempre antenado aí no iFood também, anúncio do iFood, tem alguma dica aí atualizada aí que você pode compartilhar com a galera? Que está entrando bastante gente aí do iFood aí, já vou aproveitar, né? Não, legal, cara. Uma ferramenta que a galera tem usado muito, principalmente no presencial, é o iFood Pago linkado com a Saipos aí. A gente tem conseguido aí bastante casos de conseguir melhorar a conversão, porque quando o Totem ele acaba pegando alguns dados do cliente, a gente consegue usar isso para o canal de vendas diretos, né? Então, isso acaba melhorando aí as conversões que a gente acaba tendo com os nossos clientes. É, tem o Hits, enfim, tem tudo isso, mas vai depender do perfil de público que você quer atingir. A gente sabe que o Hits ele atrai um público que é um pouco mais taxeiro, que gosta de coisas mais acessíveis, né? Então, a Sim. gente tem usado pouco o Hits aqui por conta disso, porque a galera que a gente tem um ticket médio um pouco maior, então não é o público que a gente quer acabar atingindo, mas você que precisa de volume, ganhar nisso, faz muito sentido ativar, cara.
Tem que investir, né? Ganhar no volume sempre É, ajuda, porque às vezes tem gente que acha que assim vai ganhar 100% em todos os pedidos, mas tem que entender que às vezes tem a questão do produto isca também. Então, é lógico, você não vai também vender algo para ter prejuízo, mas às vezes tem pessoa que faz um marketing mais agressivo e usa aquele produto isca, às vezes empata. Tem gente até que tem prejuízo, por quê? Para trazer os clientes para o seu cardápio com estratégia, igual a gente estava falando, para comprar outros itens. Porque para a pessoa conhecer o seu cardápio, muitas vezes o produto de entrada vai ser aquele produto mais barato, a pessoa não conhece ainda o seu produto, não uhum, sabe se é bom. Então, ajuda bastante quando você tem, mesmo que às vezes o seu ticket seja um pouco mais alto, você tem que ter ali um produto um pouco mais em conta, né, mais acessível, para atrair mais visibilidade, mais sim, curioso, vai atrair mais vendas, vai vir mais gente para o seu cardápio. E aí você tem que saber uma estratégia ali na engenharia do cardápio para como que, porque no iFood é tudo muito rápido, a pessoa em um segundo está no seu cardápio, já está em outro, então como que você vai reter? Como que você vai ter um gatilho igual você falou do pão de queijo? Não adianta eu colocar ali só pão de queijo ou só marmita de bife. Não, você tem que ter algo a mais ali para chamar a atenção da psicologia. Você tem que entender como que funciona a psicologia do cliente do delivery, que vai sempre mudando, porque as estratégias que funcionavam às vezes em janeiro não é as mesmas que vão não. funcionar agora. E foi Tá sempre uma se das coisas que a atualizando. gente aprendeu muito com copy no copyright no mercado de afiliado, né? Que é você saber vender através das palavras, né? Então, é tipo assim, como que eu vou conseguir chamar atenção com texto? O que que acontece? A gente pega às vezes o cardápio que a pessoa escreve tudo no minúsculo. Então, diferenciar a letra, coloca a Sim, primeira letra sempre maiúscula faz toda das a diferença. palavras, né, para você ganhar destaque, algo nesse sentido que dá muito certo, né? Então a gente passa algumas estratégias também de compre um, ganhe o outro com 50% de desconto, algo nesse sentido. A gente usa muito depor, né, que é você colocar um item, promocionar para dar Sim. aquele ar de, ah, poxa, algo custava 45, está saindo por 23. Aquele gatilho da vantagem, né? É, a Ajuda pessoa fala assim, pô, demais. como assim que eles estão vendendo isso por esse valor, entendeu? Então tem muita estratégia que a gente acaba utilizando aqui com os nossos pares, né, que são os nossos clientes aí, que dá para ter muito resultado, cara. Quando vai juntando assim dezenas de estratégia, né? Vai encaixando ali. Você vai testando, porque você, por exemplo, você já cuida de dezenas de lojas aí, de centenas de lojas de pizzaria, hamburgueria, marmitaria, de todo tipo de nicho. Então, você acaba tendo aquele feeling, aquela experiência. Você já faz você bate o olho, você já tem aquele raio-x, você sabe qual descrição de todas que você já testou que funciona melhor para hamburgueria, para Sim, pizzaria, para marmitaria. Então, por isso que é muito importante, às vezes, a opinião de alguém de fora da sua operação, que tá olhando a sua loja como cliente, está olhando a sua concorrência, está fazendo uma pesquisa ali do cenário da sua cidade, quais são as palavras-chave que estão em alta, o calendário do iFood, quais promoções, quais campanhas vão ter nesse mês de dezembro. Então, esse agora, lance da visão faz muito sentido, porque às vezes a galera abre uma operação, vai abrir uma hamburgueria, eu vou criar um lanche aqui chamado é, Burguinho, um exemplo. Só que ela faz, e faz total sentido na cabeça dela. Ah, esse meu burguinho aqui, ele é é, um item tal, tal. Então, muitas das vezes o dono de delivery, ele cria o produto para si mesmo e não para os sim, outros. É aí que calha na venda. É aí que não tem venda porque a galera por ego fala assim, ah, vou criar algo novo no mercado. Não, você não tem que criar algo novo. Você tem que usar o que já está sendo vendido e com aprimorar. certeza. É E tem que isso. facilitar, né, para deixar bem claro, porque, por exemplo, se você gostava falando, você inventa ali um cheeseburguinho, para você faz sentido, mas a pessoa não sabe que aquilo ali é um x-bacon, salada com cheddar, É isso, mano. entendeu? Tem A que deixar bem galera claro, né? cria muito item para, ah, faz total sentido na minha cabeça vender isso. Na sua cabeça faz, mas você não está vendendo para você. Tem um mercado escalável por trás disso. Você tem que saber análise de concorrência para ver se faz sentido vender a esse preço. Pô, você não tá, o seu concorrente, um exemplo, pizzas napolitanas. Tem gente que vende a 8 fatias e tem gente que vende a 6. Pô, mas a pessoa às vezes vai preferir comprar que tem 8 fatias, porque vem mais, entendeu? Com certeza. E também tem que analisar o seu cardápio, aquela questão ali, se você tem ali produtos que estão só fazendo volume, você tem que vender o que o público já validou, já testou, já gostou. Com Então, certeza. igual, por exemplo, ano passado eu testei no meu restaurante mais de 100 pratos. Testei baião de dois, estrogonofe, galinhada, tudo que você imagina, arroz à grega, arroz carreteiro. No final das contas,
não estava vendendo. Então eu fiquei só com o que o público queria. Então eu ia ver ali depois, no final do mês, o meu bife vendeu 30 mil, o filé de frango vendeu 20 mil, o baião de dois vendeu R$ 200. Então eu tiro. É Então no isso. final das contas eu fiquei ali com 10 produtos, porque a galera aqui do sul gosta mais de comer carne. Então é Carne. bife, é bife com ovo, bife com salada, bife com fritas, bife com polenta, E é filé de a la frango, minuta. feijoada. Hã? A la minuta, né? Que o É, pessoal então. fala. Aí a gente intensifica e aumenta, porque tem pessoa que eu vejo aqui que eu não entendo, né? Por que, que vai se apegar num produto que não está vendendo? Eu penso assim, eu tenho um raciocínio no iFood que eu penso assim, com a minha experiência. Tudo que não está vendendo, horário que não vende, eu tiro. Promoção que não vende, eu tiro. O que não dá retorno, produto que não vende, combo que não vende, a gente exclui sem dó, sem medo, porque tá ali, ó. Não é que eu acho que vai dar certo. Se eu tô lendo os seus dados, eu tô analisando, eu analisei você, eu analisei a concorrência, eu analisei seu cliente, eu analisei sua região, 95% de chance daquilo funcionar. Então, você acaba até destravando o algoritmo, porque acaba dando incoerência. Então, se você se apega, às vezes, num produto ali, você é especialista em pizza, aí você quer vender um dog, você quer vender um sorvete, um açaí, acaba que você confunde o algoritmo, você tem que ser especialista para o robô do iFood entregar você para o seu cliente, ainda mais com essas parcerias agora iFood, Decolar, Simpla, Nubank, Uber. Então, cada vez mais ele tem uma granularidade cada vez mais poderosa e ele conhece cada vez mais os hábitos, os horários, o perfil, qual que é o horário, o que, que ele gosta, quem gosta de doce, quem não gosta, quem gosta de saudável. Então, o iFood entrega melhor. Quanto mais especialista você for, melhor, né? E vai trazer muita gente, cara. O iFood ele investe muito em tráfego, muito em dados Investe também. marketing. Então, com certeza, cara, são coisas que na ponta no final, que é o dono de delivery, entregador e o consumidor vai sair na vantagem, cara. Isso com certeza. Com certeza, João. Ô, João, não sei como que tá seu tempo aí, se quiser deixar mais um recadinho aí pra galera aí, já estamos mais de uma hora aí. Não, tranquilo. Na verdade, só agradecer pelo convite aí, pela galera que acompanhou a gente aí também. Pode me mandar um direct se quiser conhecer um pouco mais da Du também, fica o convite, tá? Leandro que interagiu bastante com a gente aí, depois eu vou conversar com ele. E de novo, cara, precisando aí de qualquer coisa, pode chamar a gente aí Claro. para contribuir com Foi essa muito galera boa aí. essa aula aí. A galera aí que chegou tarde aí, assiste do começo, vale a pena. O João revelou umas dicas ali, ele deu umas dicas sobre como você turbinar ali de forma simples. Pega essa aula aí que tá incrível. Segue o João lá. Tamo junto, galera. É isso, Brigadão mano. aí. Valeu demais, Brigadão. Michel. Tamo junto, hein? Valeu. Tamo junto, João. É nóis. Abraço, irmão. Ó, o Leandro, vai te mandar ali. Falou.